Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 32 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos estudar os conceitos presentes na função de primeiro grau. Um professor que admiro muito disse certa vez que enxerga a matemática como um imenso quadro que é pintado ao mesmo tempo por milhões de pincéis, em que esses pincéis são as práticas matemáticas. Interpreta essa visão como afirmando que a matemática é uma construção social e coletiva. Entenda, a matemática é exercida em todas as práticas sociais em que aquela ferramenta pode ser aplicada. Veja o exemplo das funções. Nicolau de Oresme descreveu graficamente o deslocamento de um corpo em velocidade constante. Os trabalhos de Galileu Galilei contribuíram para desenvolver melhor a ideia de função, enquanto René Descartes introduziu a ideia da dependência de duas grandezas utilizando equações em x e y que poderiam ser representadas em seu plano cartesiano. Esses são só alguns dos pensadores que deram sua contribuição para o conceito de funções que utilizamos em nossos dias. E essas ideias permeiam nossa aula de hoje. Bem, vamos à aula. Bem, turma, antes de entrar no conceito de função de primeiro grau propriamente dito, vamos rever o conceito de função. Uma função pode ser definida como uma sentença matemática que relaciona os elementos de dois conjuntos, desde que cada elemento do domínio possua somente uma imagem no contradomínio. A notação matemática que a gente usa é essa daqui, ó, f de A em B. Para quem não entende esse tipo de notação, ela está dizendo que os elementos do conjunto A estão relacionados com elementos do conjunto B. Logo, o conjunto A assume a forma do domínio e o conjunto B, o contradomínio. Vocês se lembram de John Venn e seus diagramas? Deixa eu fazer um diagrama de Venn, então, para poder tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer. Tem aqui um conjunto, vou chamar de A, e nesse conjunto temos as vogais A, E, I, O, U. Agora, o conjunto do domínio tem esses elementos A, E, I, O, U. Vou desenhar agora o conjunto B, e nesse conjunto vou colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Logo, o contradomínio tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, pensa comigo. Suponha que exista alguma expressão matemática que, se você colocar o A no lugar do X, a resposta que aparece é o número 2. É só hipoteticamente, para você entender que estou relacionando os elementos do conjunto A com o conjunto B. Então, para o A, eu vou ter a resposta 2. Se eu usar a letra E nessa função, o número 3 aparece. Se eu usar a letra I, o número 4. Se eu usar a letra O, vai surgir o número 5. E se eu usar a letra U, o número 1. Beleza? Esses números aonde chegam essas setinhas, se eu circular eles são chamados de imagem. Então, o conjunto imagem tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, recapitulando. Quando eu tenho uma função que é de A em B, por padrão, o primeiro conjunto, o A no caso, é o domínio. Já o segundo conjunto é o contradomínio. E perceba, pelo meu exemplo, que o conjunto imagem não necessariamente é o contradomínio. O conjunto imagem ele é um subconjunto do contradomínio. Tudo bem? Deixa eu mostrar dois exemplos de situações em que eu posso relacionar dois conjuntos que, na verdade, representam duas grandezas em uma situação problema. Exemplo 1. Uma empresa de telefonia também oferece a seus clientes canais de TV, ao valor de R$ 95,00 de mensalidade e mais R$ 5,00 por cada filme alugado. Quem tem TV por assinatura sabe que alguns filmes não vêm na assinatura, você paga pelo aluguel daquele filme. Deu para entender a situação? O problema aqui é o seguinte, eu tenho uma mensalidade que é de R$ 95,00. Alugando ou não o filme, eu já pago R$ 95,00 fixo. Depois eu tenho um aluguel de filmes, que é R$ 5,00 por filme. Como é que eu poderia, por exemplo, determinar o valor total da mensalidade, o valor final? Podemos montar uma tabela com essas duas grandezas. Você tem o número de aluguel de filmes e o valor final. O número de aluguel de filmes eu vou chamar de X.
o valor final, y. Agora, segue o raciocínio. Para 0 filmes alugados, eu vou pagar somente a mensalidade, R$ 95. Joia? Mas, se naquele mês eu alugar um filme, vou pagar os 95 mais, uma vez, R$ 5, o que dá um total de R$ 100. Está acompanhando o raciocínio? Vamos em frente. Se eu alugar, por exemplo, 2 filmes, então o cálculo para o valor final será 95 mais 2 vezes 5, o que dá R$ 105, o valor final. Joia? E se forem 3 filmes, o cálculo do valor final vai ser 95 mais 3 vezes 5, que vai dar R$ 110 de mensalidade. Tudo bem? Se eu seguir esse raciocínio e falar, por exemplo, que eu estou alugando X filmes, então, na coluna do valor final, vou ter a seguinte expressão, em que 95 mais X vezes 5 é o meu valor Y, que é o valor final. Um outro jeito de escrever 95 mais X vezes 5Y é simplesmente escrever 95 mais 5x é igual a y. Gente, presta atenção. Nessa última expressão, ela é chamada de lei de formação da função. É como se ela me desse a expressão que vai me fornecer todos os valores dependendo do número de filmes que eu aluguei. Posso chamar, por exemplo, que é y igual a 5x mais 95, ou de um jeito mais formal, f de x é igual a 5x mais 95, em que f de x é o valor final e x é o número de filmes alugados. Quer ver um exemplo? Suponha que eu fosse alugar 10 filmes, para x igual a 10. Então, tem que calcular, literalmente, f de 10. E substituindo 10 no lugar do x, temos 5 vezes 10 mais 95. Continuando os cálculos, eu vou ter que f de 10 é igual a 50 mais 95. Consequentemente, vou pagar um total de R$ 145. Deu para entender? Veja agora o exemplo 2. Pedro é vendedor de assinatura de revistas e seu salário é calculado da seguinte forma. Existe um valor fixo de R$ 1.300 e existe uma comissão por assinatura vendida de R$ 50. Perceba, temos a grandeza valor fixo e R$ 50 por cada assinatura. Como eu faria para calcular, então, o salário de Pedro ao final do mês? Posso montar a mesma tabela como montei no exemplo anterior. As grandezas aqui são novas assinaturas, X, e o salário, Y. Bem, seguindo o raciocínio do exemplo 1, para 0 assinaturas, Pedro vai ganhar só seus R$ 1.300. Agora, se ele conseguir vender uma assinatura, ele vai ganhar R$ 1.300 mais 1 vezes 50, que vai dar R$ 1.350. Entendeu o cálculo? Para cada nova assinatura, basta multiplicar pelo valor da comissão de cada assinatura. Olha só, com 2 assinaturas, ele vai ganhar um salário que é calculado assim, 1.300 mais 2 vezes 50, o que vai dar R$ 1.400 no fim do mês. Bacana, né? Com 3 assinaturas, ele vai calcular o salário assim, 1.300 mais 3 vezes 50, que é 1.450. Gente, seguindo esse raciocínio, se eu supuser, por exemplo, que o número de assinaturas é exatamente X, logo, terei o salário calculado da seguinte forma, 1.300 mais 50x, que é igual a y. E temos aí novamente a figura da lei de formação. Beleza? A lei de formação dessa função vai ser y igual a 50x mais 1.300. Isso me ajuda a calcular agora o salário dele, simplesmente sabendo quantas novas assinaturas ele vendeu. Olha só, por exemplo, esqueci de comentar, também posso escrever como se fosse f de x igual a 50x mais 1.300. Vamos em frente. Suponha que x fosse igual a 6, que ele conseguiu naquele mês 6 novas assinaturas. Bastava então calcular f de 6, que é 50 vezes 6 mais 1.300. 50 vezes 6 é 300, mais 1.300 dá 1.600. É o salário dele no fim do mês, R$ 1.600. Tudo bem? Essa aula foi só para dar um conceito prévio do que vamos ver em função de primeiro grau. Então, por hoje, #continua. Bem, turma, na aula de hoje, vimos um pouco sobre os conceitos básicos de função.
Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, continuaremos falando sobre as funções de primeiro grau. Até a próxima aula!